Manhã de terça-feira, hoje dia 7 de julho de 2026. Mais um dia, mais uma vez, nós podemos vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento da palavra. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Por isso nós podemos te saudar, te abraçar na paz de Deus, graça e paz a todos que amam verdadeiramente o Senhor Jesus e seguem o caminho da glória. Família Cristo em vós, esperança da glória. Sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos a todos que são inscritos. Os que não são, nós convidamos para ser. Também você que faz teus comentários todos os dias. Tenho tido algumas dificuldades para ler todos os comentários, mas se eu não conseguir um dia, no outro dia eu volto. Como os de domingo, agora passado, não consegui. Mas na segunda-feira eu concluí a leitura de todos. Sejam, irmãos, sempre abençoados e ativos. E também sempre prestando atenção naquilo que o Senhor vai te dizendo cada dia, pois estamos num caminho muito bem sinalizado e nós precisamos prestar atenção, porque os olhos do Senhor estão sobre nós em todo o trajeto do caminho. Não tem nenhum ponto cego. Todo lugar, o radar de Deus, as câmeras de Deus, os seus olhos como chama de fogo estão sobre nós. Então precisamos prestar atenção. Ontem, nós estamos gravando na segunda-feira à noite ainda, ontem, domingo, no culto das crianças, quando eles voltam para o templo, eles trazem alguns papeizinhos, desenhinhos, e alguns me entregam alguns desenhos. Todo domingo à noite eles fazem isso. Não todos, mas alguns deles. E um menino ontem me saudou e me entregou, fez um desenho, um templo lá em cima, um templo, uma cruz e também uns dizeres ali que eu vou ler agora. Ele escreveu o corinho de um hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ele me entregou isso, eu olhei, disse realmente, é o hino 291 da harpa cristã. Eu gosto muito desse hino. Já chorei muitas vezes cantando este hino. E também uma vez, eu me lembro, Esther, nós estávamos num culto em uma cidade próxima a Porto Alegre. Era um domingo à tarde, faz muitos anos, e nós sentados assim, e uma velhinha, uma senhora de 90 anos, lembra? Veio cantar esse hino, assim na frente do altar, ela cantou o hino, e quando ela estava cantando, o Senhor disse para mim, quantas vezes você cantou esse hino e mentiu? Falou isso, o Espírito no meu sentimento. Disse, mas como, Senhor? Porque tu não fazias? Tu esperava para os outros fazer. Levarei sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Foi através dessa palavra que ele falou comigo. Até morrer? Você começou agora, naqueles tempos lá atrás. Então, querido irmão, a mensagem da cruz é de muito mais responsabilidade que nós podemos imaginar. Verdade. Jesus falou em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, segue-me. Ou seja, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Vejam bem, cada dia a sua cruz. E siga-me. Vamos repetir? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome
cada dia a sua cruz e siga-me. Essa mensagem que Jesus falou aqui no capítulo 9 de Lucas, ele não tinha subido a cruz ainda, mas ele já estava pregando a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é mais abrangente, é mais poderosa do que nós imaginamos. É mais necessária nós guardar no nosso subconsciente e viver essa mensagem todo dia do que a gente imagina. Nós conhecemos bem a história da cruz, onde Jesus foi executado, uma execução que só os piores homens da terra enfrentavam. Era um castigo duríssimo. Ele enfrentou a morte na cruz. Lá ele nos comprou. Mas ele já pregava a mensagem da cruz antes, sem citar a cruz que ele levaria, que o levaria à morte. E ele disse: se alguém quiser me seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então a mensagem da cruz, irmãos, ela precisa ser pregada. Não é somente uma história. A história da cruz todos sabem, mas a mensagem para nós negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz de cada dia e seguir o Senhor. Nós nunca sabemos, irmãos, quando vamos trocar essa cruz com uma coroa, como diz o hino. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A gente nunca sabe. Pode estar próximo e pode ainda estar distante. Eu não sei. Você não sabe. Nós aqui não sabemos. Mas um dia, se nós for fiel ao Senhor, com certeza, nós deixaremos esse mundo de sofrimento, esse mundo de dor, esse mundo que a gente precisa renunciar, porque o que a gente renuncia, que nós renunciamos, não pertence a nós. Não pode fazer parte daquilo que levamos sobre nós, mas sim a cruz da renúncia, a cruz de uma verdadeira decisão por Ele, de servir a Ele até o fim da nossa vida, sem voltar atrás. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo de número 35, ele fala sobre alguns fatores que faziam, era para ele a cruz que ele levava de cada dia. Em outras escrituras ele falou em outras coisas mais, não é? E ele diz assim no versículo, nesse capítulo 8, versículo 35 de Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Veja só o que pode estar dentro dessa palavra tribulação. Quantas coisas! Quantas coisas! Você diz, eu estou em tribulação. Mas eu nem vou perguntar para ti, mas qual é a tribulação? Às vezes eu penso que é uma coisa, mas é outra, é duas, três, é tantas, que você diz, como é que eu vou suportar? É a tua cruz. Se você realmente conhece o Senhor Jesus, que deu a vida por ti na cruz, por mim na cruz, e também a mensagem da cruz que nós precisamos ouvir todos os dias como nosso método de vida, renunciar e levar a nossa cruz de cada dia. Diz mais assim: a tribulação ou angústia, quantas angústias, quantos dias eu tenho dito para Esther, eu estou angustiado hoje, mas não há razão para estar angustiado. O que está acontecendo? Alguém te ameaçou? Você tem inimigo? Não. Angustiado por ver, às vezes, o mundo como está, por ver esse desleixo, essa falta de responsabilidade de muitos. Conhecem a história da cruz, mas não pregam mais a mensagem da cruz de cada dia. A mensagem da cruz de cada dia que nos vai levar ao céu. Jesus deu a vida por nós lá. Ele fez o que deveria ser feito, comprou pelo seu sangue esse direito. Mas agora nós temos a nossa parte,
a fazer. Não esqueça disso. E segue aqui dizendo: a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Eu nunca passei fome, assim. Passar fome, sim, porque às vezes... Mas sentir fome é uma coisa. Agora, passar fome, nudez, espada, sendo ameaçado de espada, nunca passei, nunca fui ameaçado com a espada. Mas Paulo foi. Ele nunca negou a sua cruz de cada dia. Os nossos irmãos nunca negaram a cruz de cada dia. E nós também não podemos negar a nossa cruz de cada dia. As nossas tribulações, aflições, angústias e dores, espada, fome, nudez e tantas coisas mais. Não podemos negar. Versículo de número 36 diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. E somos reputados, quer dizer, somos levados como ovelhas para o matadouro. E versículo 37, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e continua nos amando. Bem, Esther. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 18 nos diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmãos, porque nem todos querem levar a cruz. Desistem, por quê? Porque eles não têm o poder de Deus como os salvos têm. Se tu não tem cruz nenhuma para levar, pergunta para Deus: o que está errado comigo então? Porque alguma coisa está errada. Que o Senhor nos ajude a sermos salvos para ter essa força de Deus, essa força que nos dá a graça de nós passar por tudo que tiver que passar e não deixar a nossa cruz. Porque diz, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a cada dia levar a nossa cruz e seguir a Cristo. Aleluia. Para um dia trocar por uma coroa de glória. Irmãos, a gente volta a repetir, nunca sabe quando vamos terminar essa nossa jornada, não é? Que sentimos o peso da cruz todos os dias. O verdadeiro cristão, irmãos e irmãs, ele sente o peso da responsabilidade, não só por ele, mas também por aquela que o Senhor deu acerca dos teus semelhantes, de anunciar e de ser uma testemunha. Como testemunha do Senhor, quantas coisas nós temos que renunciar, que até para nós seria lícito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, diz o apóstolo Paulo. E nós temos que renunciar por causa de outro, que está nos olhando, está nos observando, está nos ouvindo, não é? Então é a cruz de cada dia. Você, meu irmão, que tem se queixado tanto, reclamado tanto, você tem razão, tem razão. Agora o que tu não estás entendendo que é um processo que Deus está permitindo que aconteça contigo. E às vezes muitos estão renegando a própria cruz, deixando esta cruz de cada dia. Não estou falando numa cruz que você vai carregar nas tuas costas de madeira ou de qualquer outro material, mas a tua cruz da responsabilidade, a tua cruz da renúncia, a tua cruz da aflição, a tua cruz de deixar, de perder talvez o teu melhor amigo, de perder bens materiais, enfim, porque o Senhor quer que você chegue na presença dele um dia. E sem cruz, irmãos, é impossível você chegar lá. Nós temos que chegar lá como alguém que diz assim: Senhor, eu venci.
Venceu porque teve luta no caminho. Venceu porque enfrentou Satanás no caminho. Enfrentou grandes batalhas. Enfrentou momentos escuros no caminho. Mas lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho é o que está escrito. E o que Jesus disse: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. O apóstolo Paulo, eu sempre chamo isso aqui como assinatura dele na carta aos Gálatas. Os galatenses deram alguns motivos para Paulo dizer: mas como vocês podem fazer isto? A ponto de dizer: eu estou admirado, eu estou assustado com a atitude de vocês. Começaram no espírito e estão terminando na carne agora? Onde vocês aprenderam isso? É crente sem cruz. É crente que não tem cruz. Mas ele disse, ao encerrar a carta, no capítulo de número 6, versículo de número 17, desde agora, olha o que ele disse: ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que são as marcas do Senhor Jesus? É você resistir o diabo e ele vai fugir de ti. E para resistir Satanás, nós temos que ter força. Nós temos que ter uma determinação na nossa vida. Sermos ousados para poder vencer essa luta de cada dia. Eu sei, minha irmã, repito para você também, meu irmão, que tu estás passando luta e aflição. E quantos que você já viu desistir por causa disso? Mas não desista. É muito melhor sem cruz. É muito melhor. Para alguns é muito melhor, mas a tua alma vai sofrer. A tua carne vai pagar caro por causa disso. O teu espírito geme dentro de ti e o Espírito Santo junto com ele, esperando uma oportunidade para você dizer: Senhor, eu prefiro levar a cruz. Eu prefiro estar embaixo da cruz outra vez e seguir contigo até o fim. Querido e soberano Pai, sim, no nome santo de Jesus, sim, Jesus, eu agradeço a ti por cada dia que nós temos passado e chegado até aqui. Aleluia. Sim, Pai, eu posso olhar para trás e ver um longo caminho, aleluia, que ficou para trás. E olho para frente, pela fé ainda vejo uma montanha que eu tenho que subir. Aleluia. Mas esperamos ter forças suficiente, aquela que vem de ti, para poder subir essa última montanha, sim, e nos entregar nas tuas mãos. Pai, sim, querido e santo, guarda o teu povo, dá força e entendimento, sim, para cada um. Em nome de Jesus eu estou te pedindo, Jesus, e te agradecendo, hoje e sempre. Amém. 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 Amados irmãos, tenham um abençoado dia, querendo o Senhor. Amanhã a gente volta. Não esqueça, tome a tua cruz de cada dia. Amém. E siga o Senhor.